Vamos ao nosso estudo hoje, não é? Nós estamos estudando a, a Bíblia usando como roteiro a Confissão de Fé de Westminster. Estamos no capítulo 20, já esgotamos o parágrafo primeiro, não é? Reverendo Lucas terminou na semana passada, enquanto eu estive ausente, o estudo do parágrafo primeiro. O capítulo 20 trata deste tópico aí. Qual é o assunto do capítulo 20? Liberdade cristã e liberdade de consciência. Antes de prosseguirmos, deixe-me só refrescar a sua memória muito rapidamente sobre o que vimos no parágrafo primeiro, não é? No parágrafo primeiro, nós aprendemos que a liberdade cristã consiste em ser livres da condenação e ser também livres do domínio do maligno, do pecado, do curso deste mundo e também ser livres do pavor da morte. Então, nós aprendemos que Jesus Cristo nos livrou da condenação do pecado, nos livrou do domínio de Satanás, nos livrou do curso deste mundo, nos livrou do nosso próprio pecado e nos livrou, que a gente chama de carne, não é? E nos livrou também do pavor da morte. Mas nós aprendemos no parágrafo primeiro que a liberdade cristã, ela não é apenas liberdade de algo, mas é liberdade para algo, não é? Não consiste apenas em nos livrar de coisas más, mas consiste também em nos franquear coisas boas. Então, hoje nós estamos livres para nos apresentar na presença de Deus, não é? Sabendo que Deus nos aceita, nós temos liberdade de nos dirigir a Ele, Ele nos recebe, nós somos livres para obedecê-lo. Então, a liberdade cristã significa libertação de coisas más, mas significa também no franqueamento de coisas boas, não é? Pecado fazia separação entre nós e Deus, não era assim? Não há nenhuma comunhão entre luz e trevas. Então, nós não podíamos ter comunhão com Deus. Mas a liberdade cristã significa que agora você pode. Então, você é livre para se relacionar com Deus. Isso foi do parágrafo primeiro, aprendemos isso. São águas passadas, não é? Então, vamos olhar agora o parágrafo segundo. Eu vou ler todo o parágrafo segundo, já grifei ali a primeira parte, a qual nós vamos nos deter primeiramente, mas eu vou ler o parágrafo só para que você tome conhecimento aí do modo como a confissão de fé articula esse assunto para nós. Só Deus é Senhor da consciência e a deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos que, em qualquer coisa, sejam contrários à sua palavra, ou que, em matéria de fé ou de culto, estejam fora dela. Assim, crer tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos como coisa de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência e requerer para elas fé implícita e obediência cega e absoluta é destruir a liberdade de consciência e a mesma razão. Vamos destrinchar isso aí.
Primeiro vamos considerar essa parte que está grifada. Somente Deus é Senhor da consciência. Isso significa que Deus em Cristo liberta a nossa consciência das doutrinas e mandamentos de homens. Então, este parágrafo vai tratar da liberdade da nossa consciência. Isso significa que Cristo também libertou a nossa consciência das doutrinas e dos mandamentos humanos que sejam contrários ou que pretendam ser suplementar à palavra de Deus. Isso é dito muito claramente nesse versículo aí. Então, vamos ver que a Bíblia ensina isso, que a sua consciência foi liberta por Cristo de mandamentos e doutrinas de homens. 1 Coríntios 7, verso 23. Alguém leia antes de nós prosseguirmos. Então, essa é a ordem que o Espírito Santo nos dá por meio do apóstolo Paulo na passagem que o Osório leu, não é? Diz que Deus nos comprou por preço. Não foi ouro, não foi prata. Não é assim que a gente canta? Ele nos comprou pelo precioso sangue de Jesus. Portanto, uma consequência disto é que você não deve se deixar controlar. Você não deve se deixar escravizar por nada e por ninguém, senão pelo seu dono, por aquele que te comprou. Você não deve se deixar controlar por nada e por ninguém, senão por Deus mesmo. Então, somente Deus é o Senhor da sua consciência. Ele que manda na sua consciência. Por quê? Porque ele te comprou, você é dele. Então, Paulo está dizendo: não deixe ninguém, homem algum, mandar na sua consciência. Isso é liberdade de consciência. Você foi liberto. Portanto, quem manda na sua consciência é Deus somente, ok? Por que é que os nossos irmãos salientam isso na Escritura? Irmãos, há em nós uma tendência, nós temos uma tendência de colocar os conselhos dos homens no mesmo nível da palavra de Deus. Sobretudo, naquelas coisas que a gente poderia chamar de coisas indiferentes, coisas neutras. Tecnicamente, os teólogos chamam de adiáfora. Estou dizendo isso só porque se algum dia você trombar com esse termo aí, em algum texto, você sabe o que é. O que são coisas indiferentes? São aquelas coisas a respeito das quais, não é? Você não tem uma palavra de Deus clara e definida. Nessa esfera das coisas indiferentes, a gente tem a tendência de criar mandamentos, de criar preceitos. Deus não deu, então eu invento um, não é? A gente cria esses preceitos e trata esses preceitos, que é preceitos humanos, como se fosse palavra de Deus. Isso acontece muito. Então, acontece muito. Nestas questões neutras, a gente tem essa tendência de criar preceitos e mandamentos, invenção nossa, Deus não criou isso, e a gente tem a tendência de tratar isso
como se fosse palavra de Deus. Deixe-me tentar dar uma ilustração para você entender do que nós estamos falando, né? O que são questões... No tempo de Paulo tinha algumas questões neutras, né? O Wildeir leu um texto conosco aqui, na abertura, sobre essas questões neutras, né? Paulo escreveu aquela epístola aos Romanos para um público que tinha crentes procedentes do judaísmo e crentes que não eram procedentes do judaísmo, não eram judeus, eram gentios. Então, alguns crentes tinham escrúpulo de comer ou não comer certas coisas, por questão de espiritualidade, não é? Não era por questão de saúde física, não, isso aqui não pode comer porque ofende a Deus, isso aqui pode... Então, tinha uns que tinham alguns escrúpulos dietéticos por causa da fé. Outros discordavam a respeito de dias, não é? Alguns guardavam certos dias porque consideravam mais santos do que os outros e tal. Então, Paulo está lidando com esse assunto naquele texto que o Wildeir leu. Então, veja bem, estas são questões indiferentes dos dias de Paulo. Mas hoje nós temos muitas questões indiferentes, não é? Que a gente fica aí, às vezes, se degladiando a respeito. Por exemplo, crente pode tomar bebida alcoólica? Sim ou não? Essa é uma questão, a Bíblia não diz, não é? O que a Bíblia diz é da temperança. Aquele que se deixa dominar pela bebida alcoólica não é sábio e está ofendendo ao Senhor, porque não está agindo com temperança. A Bíblia não ensina, não há nenhum texto bíblico, nenhuma orientação bíblica da abstenção do álcool, e não há nem como deduzir isso. Por exemplo, a igreja de Corinto usava o vinho alcoólico na Santa Ceia. Lembra que Paulo deu um puxão de orelha porque tinha gente se embriagando lá na Santa Ceia de Corinto? Não é verdade? Jesus foi chamado pelos seus inimigos de amigo de pecadores e beberrão de vinho, não é? Então, a gente, possivelmente, Jesus tomava bebida alcoólica, não é? É uma questão neutra, só que para mostrar como é que a Bíblia não tem uma... Então, o que a gente faz? A gente tem a tendência de criar preceitos a respeito dessas coisas e equiparar esses preceitos como se fossem preceitos divinos. Então, é sobre isso que versa a liberdade de consciência. Agora, veja bem, muitas vezes líderes cristãos fazem isso na melhor das intenções. Às vezes tem muitos líderes cristãos que criam preceitos, tratam esses preceitos como se fossem preceitos de Deus, mas fazem isso bem intencionados. Mas qual é o problema? O problema é que, bem intencionado ou não, eles acabam se tornando controladores da consciência alheia. Isso é sacrificar a liberdade de consciência. Vamos ver esses textos aí que tratam um pouco dessas coisas que eu falei. Colossenses 2, versos 20 a 23. Olha, Paulo está dizendo que Paulo está criticando os seus leitores por se sujeitar a certas ordenanças, a certos preceitos que homens criam e querem usar como se fossem divinos. Então Paulo está dizendo, não se submetam a esse tipo de preceitos.
de ordenanças, de mandamentos. Continue lendo. Paulo está dizendo que tipo de preceito que normalmente os líderes inventam, né? Não toca nisso, senão você vai para o inferno. Não coma aquilo. Então, Paulo está lembrando aí o tipo de preceitos humanos que líderes religiosos gostam de formular, às vezes, repito, bem intencionados, não é? Continue lendo. Olha, Paulo está dizendo, isso tem uma aparência de sabedoria. Parece que vai fazer bem para a sua espiritualidade. Mas Paulo diz, isso é inútil e sacrifica a liberdade de consciência do irmão. Essa é uma maneira de subjugar a consciência que só Deus, da qual só Deus é Senhor. Continue lendo. Esse tipo de coisas tem uma aparência assim de sabedoria, tem uma aparência de piedade, mas Paulo diz isso é inútil e, e o problema é que isso é uma maneira de subjugar. Você está bem intencionado, líder, mas preste atenção, você está subjugando uma consciência que não lhe pertence. O dono dessa consciência é o Senhor. Percebe? Leiam Mateus 15, 9. Esse é um risco, não é? Da gente substituir os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, por preceitos e mandamentos que nós inventamos. E quando líderes inventam esses preceitos e dão a eles o status de palavra de Deus, o que eles estão fazendo? Subjugando a consciência dos outros e suprimindo a liberdade de consciência que o outro tem. Percebe? Então, é disso que os nossos irmãos estão falando, da liberdade de consciência. 1 de Pedro 5,3. Preste atenção. O Pedro está falando para os presbíteros. Pedro está dizendo, presbíteros, pastoreie o rebanho de Deus, cuide das ovelhas, mas façam isso não como dominadores, não como senhores da consciência deles. Eles vão, o dono da consciência deles, o senhor da consciência deles é Deus. Só Deus é senhor da consciência. Paulo disse, porque fostes comprados, não permita que ninguém mande na sua consciência. Só Deus é senhor da sua... Porque foi ele que comprou você, você pertence a ele. Entendeu? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que a Bíblia diz que você tem liberdade de consciência, que você não deve permitir que ninguém seja o dono da sua consciência, que o dono da sua consciência é Deus somente. Deus somente. Que os presbíteros sábios precisam respeitar essa liberdade de consciência, que não devem se atrever a ser dono da consciência dos outros. Eles não devem pastorear como dominadores. Entendeu? Então, esse é um ponto muito importante. Liberdade de consciência. Cristo libertou-nos desta maneira também. Alguns fazem isso de maneira bem intencionada, mas
como diz o ditado popular, não é? De boa intenção o inferno está cheio, não é? Então, são bem intencionados esses líderes, mas acabam prejudicando a, a liberdade de consciência. Tem um mas aí, se por um lado tem líder que faz isso bem intencionado, isso aí pode ser usado de maneira intencional por líderes sedentos de poder, manipuladores, controladores das ovelhas de Cristo pelo sentimento da culpa. Já viu gente que lidera a igreja assim? Mantém o controle pelo medo, não é? São líderes sedentos de poder, manipuladores, que querem manter todo mundo debaixo do seu tacão, do seu controle, e usam a estrutura dos seres humanos que Deus deu, porque a consciência foi Deus quem nos deu, não é? Deus escreveu a sua lei no nosso coração, e a consciência às vezes acusa. Deus que nos fez assim. Mas existem aqueles que inventam preceitos que Deus não inventou e subjuga os outros pelo medo, pelo temor servil. Vai para o inferno se você não fizer assim. Havia assim? Preceitos de homem. Quando eu conheci a Eliane, ela era pastoreada por líderes assim. E ela se sentia medrosa pelo temor servil, com medo de ir para o inferno porque ela vestia calça esporte. Percebe? Isso é preceito de homem, usado para manter as pessoas sob controle pelo medo, pelo pavor. Eliane aprendeu que quem é o Senhor da consciência dela é Jesus. O dono da consciência dela era Jesus. E ela resolveu isso com o Senhor. Hoje ela não tem problema mais com isso, está resolvido e ela está tranquila diante daquele que comprou ela com sangue, não é? E quem manda na consciência dela. Foi uma libertação. Entendeu? Então é disso que nossos irmãos estão falando. Ó, só Deus é Senhor da consciência. Ele deixou você livre, a sua consciência livre de mandamentos, preceitos humanos, que em qualquer coisa sejam contrários à palavra de Deus, ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora da palavra de Deus. Alguns líderes fazem isso inconscientemente, bem intencionados, mas tem gente que conhece a estratégia e tem sede de poder, quer manter as pessoas subjugadas e usam desta estratégia. Então veja bem, desta maneira, crer tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos como coisa de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência. Então, quando você se deixa subjugar, se deixa dominar, você está traindo a verdadeira liberdade de consciência. Isso é uma supressão da liberdade de consciência. Deixa eu mostrar isso para vocês na Bíblia. Abra Gálatas. Gálatas 2. Nos dias de Paulo, o problema não era a calça esporte. Nos dias de Paulo, o problema era circuncidar ou não circuncidar. Aí é disso que Paulo está dizendo. Então, havia aqueles líderes que queriam controlar e subjugar a consciência alheia, dizendo, se você não circuncidar, você vai para o inferno, você não é cristão.
E Paulo está tratando disso lá na carta aos Gálatas, não é? Eles estavam se deixando escravizar. Cristo libertou vocês. Como é que vocês estão deixando ser escravizado por essa gente? Deixando eles mandar na consciência de vocês? Então, veja lá. Gálatas 2, 4 e 5. Paulo está dizendo, tem falsos irmãos aí, tem falsos mestres que se intrometeram aqui no nosso meio e está sacrificando a liberdade de vocês. Continua lendo. Isso é reduzir o outro à escravidão. É subjugar a consciência dele. É suprimir a liberdade de consciência que Cristo lhes outorgou. Você leu o verso 4, Osório? É isso? Leia o 5 também. Então, Paulo está dizendo, nem uma hora sequer se submeta a essa gente. Por quê? Porque isso é sacrificar a verdade do Evangelho. É suprimir a liberdade que Cristo lhe outorgou. É querer ser aceito diante de Deus por obras, por meio do seu desempenho, não é? Não faça isso, não faça aquilo, não toque aquilo, não coma aquilo outro. E é assim que a banda toca. Paulo diz: vocês estão querendo ser aceitos por Deus com base no que vocês fazem e não com base no que Cristo fez. Deus não aceita vocês por causa do... Então vocês estão abandonando o evangelho, e Paulo fala no início da carta, passando para outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo. Não é? Paulo até não há outro. Então entende o que é a liberdade de consciência? Olha o capítulo 5, verso 1 de Gálatas. Está vendo? Paulo diz, se vocês entrarem nessa, de ficar com medo e deixar circuncidar-se, Paulo está dizendo, vocês estão voltando à escravidão. Foi para a liberdade que Cristo libertou vocês. Não se deixe escravizar. O único Senhor da consciência de vocês é Jesus Cristo. Não deixe nenhum líder, nenhum homem, nem o Papa mandar na consciência de vocês. Isso é libertador, gente. Isso é libertador. Liberdade de consciência. E requerer para elas, isso é, para essas coisas, para esses mandamentos inventados por homens, fé implícita e obediência cega e absoluta, é destruir a liberdade de consciência. Isso não é razoável, é destruir a própria razão, não é? Isso é irracional. É um medo irracional, um temor servil. Aqui eu quero chamar a sua atenção para essa expressão que os nossos irmãos usaram aí, né? Ou seja, requerer fé implícita para esses mandamentos. O que é fé implícita? Isso aqui você tem que entender o contexto em que a confissão de fé foi escrita. A confissão de fé foi escrita no contexto do embate dos reformadores e reformados com a Igreja Católica Romana. Fé implícita
implícita é um conceito da teologia da Igreja Católica Romana. O que é fé implícita? Segundo esse conceito, o fiel deposita sua confiança na Igreja e em seu ensinamento, mesmo sem entender ou estar ciente a todos os detalhes doutrinários específicos. O que é fé implícita? É o seguinte: o princípio é, a Igreja Católica defendia na época e defende até hoje, que o povo, o leigo, não tem condições por si mesmo de interpretar a Bíblia, de entender a Bíblia. Então, ele crê na Bíblia por meio da fé que ele tem na Igreja. Ao crer na verdade da Bíblia, há aí nessa experiência uma fé implícita na Igreja. Como é que funciona a coisa? Por que o fiel católico, essa é a explicação que a teologia católica, por que o fiel católico aceita a verdade bíblica? Por causa do testemunho da Igreja. Ele tem uma fé implícita na Igreja. O que a Igreja diz, ele abraça de maneira cega e refletida. Se a Igreja falou, então é verdade, eu aceito. Então, eles entendem que a vida cristã tem esse negócio de fé implícita, não é? E é essa fé implícita é que leva as pessoas a receber de maneira acrítica, sem critério algum, qualquer coisa que a igreja diga. Os reformadores estão dizendo aí, e os nossos irmãos do século XVII, que esse negócio de fé implícita é uma tolice, é uma balela, é prejudicar a liberdade de consciência. Você não deve aceitar nada, absolutamente nada, de maneira acrítica, porque a igreja disse. É isso que eles diziam. O fiel não deve aceitar nada por causa do endosso da igreja. E os nossos irmãos estão baseados na Escritura, né? Romanos 14, 1, 2 foi o texto que o Ildeir leu conosco. Eu vou só pinçar aqui algumas coisas, não é? Nessa questão, não é? Nessa questão que Paulo está tratando aqui, veja aí nos versos 1 e 2, o verso 2, por exemplo, não é? Havia entre os leitores originais de Paulo crentes que criam, a fé deles é, o crente pode comer tudo, porque a criação de Deus é boa e ele pode comer tudo. Mas havia aqueles que entendiam que certas comidas não fariam bem espiritual para o cristão. Então, ele era seletivo por uma questão espiritual. Então, Paulo está tratando disso, não é? O que estava acontecendo é que eles estavam julgando uns aos outros, não é? Estavam dizendo, o que não comia dizia: você não pode comer, querendo recriar o outro à sua imagem e semelhança, né? Você não pode comer essas coisas. O que ele estava fazendo ao fazer isso? Estava tentando subjugar a consciência do outro, conscientemente ou inconscientemente.
Mas olha o que Paulo diz aqui, não é? Ah, Paulo diz aqui, ah, ele diz o seguinte, verso 4, início do verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Olha a maneira como Paulo está falando com esses irmãos que queriam subjugar a consciência do outro, ser o dono da consciência do outro. Paulo está dizendo assim: quem é você para ser senhor da consciência do outro? Quem é você para julgar a consciência do outro? Quem é você para julgar servo alheio? Ele não é seu servo. Foi você que comprou ele com seu sangue? Não foi? Foi? Então você não manda na consciência dele. Quem manda na consciência dele é Jesus. Ele é servo alheio. É por isso que os presbíteros não devem pastorear como dominadores. Por quê? Porque eles cuidam de servos alheios. Eu não cuido de servo meu. Eu cuido de servo de Cristo. Não é meu servo. Percebe? Então, se eu estou cuidando de servo alheio, eu não mando na consciência dele. Quem manda na consciência dele é Jesus. Ele foi comprado pelo sangue de Jesus. Então, Paulo diz aqui que a gente não deve se meter nessa de querer controlar a consciência do outro, nessas questões aqui neutras, não é? É claro, não vamos chegar na frente, para frente a gente vai ter como lidar com isso, não vou falar agora. Mas, então, esse é o ponto. Mas o que eu quero mostrar aqui que Paulo diz que estas coisas precisam estar bem definido, bem resolvido na nossa mente e na nossa consciência. É a segunda parte do verso 5. O que que diz a segunda parte do verso 5? Então, Paulo está dizendo é que cada um nessas questões tem que ter isso bem resolvido diante daquele que é o Senhor da sua consciência. Lembra que eu falei da Eliane quando eu a conheci? Não é? Então, essa questão, que era uma questão de fé para ela, durante muito tempo ela foi controlada, a consciência dela foi controlada pelos líderes dela. Hoje ela já tem bem isso bem claro. Isso está bem definido na mente dela, está resolvido, não é? Aquele, aquele peso da consciência, aquela culpa que atormentava e dava medo de ir para o inferno, não é? Foi resolvido, ela resolveu isso. O que eu estou querendo mostrar com isso aqui? Que essa questão da fé implícita não é bíblica. Cada um tem que ter isso bem resolvido. Houve um tempo que a Eliane tinha uma fé implícita. Por que, que ela agia daquela maneira? Porque os líderes dela diziam que aquilo ofendia a Deus. Então, não era pela fé em Deus que ela agia aquilo, era uma fé implícita no que a igreja dizia para ela. Estou conseguindo ser claro o que é fé implícita? Então, os nossos irmãos estão dizendo aí que esse negócio de fé implícita, não, você tem que resolver isso por você mesmo nessas questões diante de Deus. Você não pode aceitar absolutamente nada de maneira acrítica. Olha Atos 17:11. Atos 17:11. Olha aí o Ildeir.
que esse texto mostra para nós que esse negócio de fé implícita, ou seja, aceitar a coisa de maneira acrítica, não é? Só porque alguém disse que é assim, é, esse texto está mostrando que não é assim que a coisa funciona. O próprio apóstolo Paulo está elogiando os crentes de Bereia, porque eles ouviam o ensino de Paulo, o que, que eles faziam? Ia checar lá por eles mesmos, não é? Ou seja, a consciência deles não estava cativa de Paulo, nesse caso, e do pregador, mas da palavra de Deus. Então, só Deus é Senhor da nossa consciência. Ok? Então, é isso que o parágrafo 2 está tratando dessa dimensão da liberdade cristã que a gente chama de liberdade de consciência. Agora preste atenção. Parágrafo 3. Aqueles que, sob o pretexto de liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, destrói o propósito da liberdade cristã. Este propósito é que, sendo livres das mãos dos nossos inimigos, sem medo, sirvamos ao Senhor em santidade e justiça, diante dele todos os dias da nossa vida. Entenderam aí o que ele está dizendo? Aqueles que, sob pretexto de liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, destroem o propósito da liberdade cristã. O que esse parágrafo está ensinando para nós? Que liberdade cristã tem limites. O que esse parágrafo está ensinando é que você não pode usar a liberdade cristã como desculpas para pecar contra Deus. E nisso, você destrói o propósito da liberdade cristã. Quando você se submete a homens, deixando dominar a sua consciência, você está destruindo a sua liberdade, não está? Está. Quando você usa a liberdade para pecar contra Deus, confundindo liberdade com licenciosidade, com libertinagem, você está também destruindo o propósito da liberdade cristã. Qual é o propósito da liberdade cristã? Para que Cristo libertou você? O propósito é que, uma vez livres das mãos dos inimigos, sem medo, olha, agora não é obedecer por temor servil, sem medo, sem medo. Você livre agora, sem medo, sirva ao Senhor, aquele que é dono da sua consciência, em santidade e justiça diante dele todos os dias da nossa vida. Então, a liberdade cristã tem um propósito. Qual o propósito? Permitir que você sirva alegremente ao dono da sua consciência. Não por medo, não é? Mas alegremente, por gratidão, você viva em santidade e justiça para ele. Então, aqueles que acham, que usam como desculpas a liberdade cristã para viver de maneira pecaminosa, está destruindo o propósito da liberdade. Então, nesse caso, a liberdade cristã se degenera em libertinagem, se degenera em licenciosidade. Vamos ver só dois textos. Gálatas 5,13, 1 de Pedro 2,16.
Percebe? Na mesma carta, na mesma carta que Paulo fala assim: vocês foram chamados à liberdade. Cristo comprou vocês. Portanto, não deixa ninguém ser dono da sua consciência. Na mesma carta ele fala: mas não use a liberdade para viver de maneira pecaminosa. Está claro aí o ponto? Não é? Significa que você não serve por temor servil. Você não obedece por medo do conselho. Você não obedece por medo do pastor. Você não é temor servil. O pastor não é dono da sua consciência. Você serve sem temor, alegremente, por gratidão àquele que comprou você. Ele é o dono da sua consciência. É por amor a ele que você serve. Não é temor servil. Isso faz toda a diferença. Percebe? Isso é evangelho. Isso é evangelho, não é? Então, Gálatas 5,13 já lemos. 1 de Pedro 2,16. Você é livre, mas por favor, não use isso para viver de maneira pecaminosa, não é? Porque o propósito desta liberdade é permitir você livre de Satanás, livre da carne, livre da condenação, livre do mundo, livre de líderes opressores da sua consciência. Você agora sirva a Cristo alegremente. Então não use essa liberdade como licenciosidade, como libertinagem. Está claro o que é liberdade cristã? Liberdade de consciência, não é? Muito bem, eu pensei que fosse acabar hoje, mas vou deixar o parágrafo 4 aí para a próxima aula. Então, Reverendo Lucas terminou o parágrafo 1 semana passada. Hoje nós vimos o parágrafo 2 e o parágrafo 3. O parágrafo 4 é o último dessa sessão sobre liberdade. Alguma pergunta, alguma colocação? Ficou claro essa questão da liberdade de consciência? De que ninguém é dono da sua consciência? Só Cristo é dono dela? Que você não deve voltar à escravidão por medo, não é? Mas também liberdade cristã não significa licenciosidade ou permissividade.